Gente, tem uma informação aqui de última hora que eu acho muito importante. Cuba abandona mais médicos. Acaba de anunciar que vai se retirar do programa. A alegação é de que as condições impostas pelo futuro governo Jair Bolsonaro são inaceitáveis, uma vez que elenca a ilha, a equipe do presidente pôs em questão a preparação dos médicos cubanos, condicionou a permanência deles à validação do diploma e colocou como única via a contratação individual. Essas condições haviam sido colocadas. Eu espero que o governo Bolsonaro esteja muito, muito ciente do que isso significa. Exatamente, porque isso significa que nós teremos menos médicos atendendo, principalmente aí nos rincões brasileiros, né? Então, de uma maneira tem isso, mas tem uma corrente que critica o programa porque eles eram mais auxiliares do negócio de médico da família e não propriamente atendia clinicamente nos consultórios. E tem outro detalhe. Todo mundo que eu conheço falava muito bem, muito viu? bem. Não, sempre profissional a mais. Acolhido. Então, mas tem médicos, eu conheço médicos cubanos que estavam atendendo em consultórios. E os pacientes que foram atendidos por esses cubanos foram, como você já colocou, muito bem atendidos. Sim. Jamais vão atender mal atendido. O problema é que tem cubano que quer fugir, que criticou o programa aqui, né? Tentou ficar no Brasil. É a minoria, né? E tem outro detalhe, gente. O programa que foi feito, que paga uma parte para o médico e o resto vai para o governo cubano, eu pessoalmente não concordo. Eu não concordo. Isso não tem muito sentido. Eu não concordo. Quer dizer, você está mais financiando o governo do que o profissional que está aqui? Então, eu estou olhando do ponto de vista nosso aqui, do país, sem esses 10 mil médicos cubanos. É um volume grande de médico e que o atendimento vai ser sentido. Lógico que nunca concordei com isso da grana aí para o governo cubano, acho uma sacanagem, mas enfim, também acho que esse era um negócio do cubano negociar lá com o governo dele. Com o governo. É complicadíssimo, aquilo ali é uma ditadura. Isso que eu ia falar, é ruim de negociar. É uma ditadura, mas enfim, os médicos que eu conheci, eu tinha um casal de vizinhos cubanos, assim, eles falavam que ainda assim aqui era muito melhor do que lá. Com certeza. Né? E eles gostavam muito de estar aqui no Brasil. E eu acho que para o Brasil era muito... o diferencial era muito grande, porque a gente ouviu falar menos em falta de médico depois que esse programa Mais Médicos começou a existir. Bom, é ruim com ele, pior sem ele. Mas eu acho que o governo tem que dar uma alternativa. A gente não pode ficar a vida inteira, um país desse tamanho, com tanta faculdade de medicina, né, espalhado aí, ficar dependendo eternamente de cubano. Agora, o problema, então, se a gente for discutir isso, Zezé, nós vamos ter que discutir qual que é a vocação do médico, para onde que o médico quer ir. Porque, primeiro, vamos pegar aqui Campinas. Nós tínhamos até 2, 3 anos atrás, e ainda temos hoje, dificuldades em fixar um médico no posto de saúde, né, Zezé? O que o governo teve que fazer? Pagar um plus ou um bônus a mais para que esse médico ficasse lá na região mais longa. Ou o médico quer ficar um tempo na rede pública e depois ele vai para o consultório particular. Então, depende, Sena, porque assim, eu não acho que o médico brasileiro, Zezé, é mal pago. Você acha que o salário do médico brasileiro é ruim? Não é. Mas o poder público municipal tem uma dificuldade imensa para poder fazer com que esse médico decida trabalhar na rede pública. É uma discussão que tem que ser feita. Se ele ganha mais no setor privado ou no consultório do que na rede pública. Aí, talvez, a busca por esses médicos cubanos foi justamente para poder tentar trazer ou preencher essa lacuna de ninguém que queira ir lá para os rincões brasileiros, entendeu? Tem que ver se tem outra alternativa. Você pode ter muita faculdade, e temos muitas faculdades, mas nem todos os formandos querem ir para a rede pública. Então tem que ver que alternativa vai ter. Mas alguma alternativa tem que ter. Você não pode ficar refém de um único sistema, né, que, no fim das contas, era mais um acordo entre dois países alinhados ideologicamente do que propriamente técnico, e ficar eternamente dependendo disso. Mas esse programa, né, do Mais Médicos, ele é um programa... Aliás, havia até uma crítica a Cuba agora, dizendo que talvez o Mais Médicos cubano fosse o principal produto tipo exportação de Cuba. Não é só com o Brasil, são vários países, né? Por causa de uma formação diferenciada em termos de acolhimento, uma mão de obra mais barata, aí você bota um monte de coisa, né? Mas eficiente.
Assim, eu acho, por exemplo, Campinas vai se ressentir muito. Agora, porque Campinas depende muito. Qual é a dificuldade do governo cubano atender essas exigências? Da questão da formação e da questão de ter o dinheiro para o médico? Então, eu acho que para o governo cubano ele vai falar: eu não vou aceitar um país estrangeiro vindo aqui e falando como que vai ser a minha relação com o meu cidadão. Então, mas só que o cidadão dele está aqui. Eu estou dizendo o seguinte, não estou falando que eu apoio isso, eu estou olhando do ponto de vista nosso. Você está fazendo análise, todos nós. Do ponto de vista nosso, brasileiro, vai ser um problema imenso, a não ser que o Bolsonaro venha e diga o seguinte: a partir de agora, todo médico que estudou em faculdade pública vai ter que cumprir pelo menos tempo um ano. Eu faria isso. Então, mas antes, eu teria feito isso. Antes de ficar de impor condições, né? Eu teria já dito isso, entendeu, Sena? Porque vai ser um problema grande. Esse problema por exemplo, quando teve a adoção do Mais Médicos aqui, o lance de Cuba, porque foram vários países, né, médicos de vários países, mas o que veio mesmo foi de Cuba. Maciçamente Cuba. Os médicos, o pessoal aqui do Brasil, mas saiu sentando o pau. Agora, eles só não ganharam, e houve um arrefecimento aí na falação deles, porque o programa, em termos de atendimento ao brasileiro, ele deu certo. E porque, como a Rose disse, nem todo mundo queria ir fazer aquele serviço. Então, é essa alternativa que eles precisam realmente resolver. A gente está mostrando aí na tela, pessoal, para vocês, a informação que acabou de sair. Então, sobre o encerramento desse programa Mais Médicos. Vamos ver o que Felipe, tem pauta aí, meu filho, para hoje. Tem que correr atrás. Vamos ver como é que o governo vai se livrar desse negócio aí assim que assumir, né? Que nem assumiu, já está dando essa polêmica toda. Nossa Senhora.